25 de Êxodo, versículo 8: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. O versículo 9: conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Foi após os 430 anos de escravidão no Egito que Deus usa Moisés com mão forte para tirar os hebreus e conduzi-los à terra que Deus havia prometido aos seus pais, lhes daria: Abraão, Isaque e Jacó. Após a passagem do Mar Vermelho, houve uma parada. Esta parada se deu exatamente no Sinai, quando Deus pediu que Moisés subisse ao cume do Sinai. E Moisés, quando subiu ao cume do Sinai, a Bíblia diz que Moisés esteve por lá durante 40 dias em jejum, sem comer e sem beber. Os antigos dizem que o jejum de Moisés foi sobrenatural. Ele não teve necessidades fisiológicas, não foi ao banheiro. Moisés, neste jejum sobrenatural, foi um propósito de Deus para que ele atingisse a natureza dos anjos para ver o tabernáculo celestial. E quando ele viu o tabernáculo celestial, Deus disse: faz uma aí embaixo, conforme o que eu estou te mostrando. Moisés desce do monte, a glória de Deus estava na sua face, a planta do tabernáculo em seu coração, e as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus em suas mãos. Mas como Moisés, o pastor, não trabalha sozinho, o Espírito Santo já havia dado habilidades a dois jovens por nomes de Bezalel e Aholiabe, para que esses fossem os artífices para construir as peças que compunham este tabernáculo. É interessante que o nome Bezalel significa a sombra de Deus. Ele era filho de Uri, que significa luz ou resplendor, que era filho de Ur, que significa nobre ou puro. Já o seu colega Aholiabe, o seu nome significa tabernáculo de meu pai, e ele era filho de Aizamaque, que significa o seu nome aquele que auxilia. Perceba que o nome desses dois jovens, como dos seus pais e avós, apontam para uma obra do Espírito Santo. Eles eram os artífices capacitados por Deus para construir as 6 peças que compunha este tabernáculo. Todos aqui sabem que o tabernáculo ele possuía 3 divisórias: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Ele era cercado por uma cerca de 60 estacas, havia uma porta. No átrio havia o altar dos holocaustos, logo depois a bacia de bronze, havia 5 colunas, aí o lugar santo, no lugar santo à direita a mesa dos pães, à esquerda o castiçal de ouro, logo à frente o altar do incenso, 4 colunas, e havia o Santíssimo, e dentro do Santíssimo havia a arca, e a tampa era um propiciatório. Dentro dessa arca havia 3 coisas: as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus, a vara de Arão que havia florescido com a aprovação do ministério de Arão, e também um gomer cheio de maná, como a provisão de Deus para os hebreus no deserto. É claro que eu não vou falar sobre essas 6 mobílias, porque o tempo não me é propício, mas eu gostaria apenas de falar sobre a entrada, a porta, que na verdade é um reposteiro, e apenas o altar do holocausto. Lembre-se de um detalhe: este santuário, este tabernáculo, não é o templo de Salomão, também não é o templo de Zorobabel, nem tampouco o templo de Herodes dos dias de Jesus, que inclusive em Mateus capítulo 24, Jesus disse que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribado. O tabernáculo de Moisés era uma tenda móvel, armava-se e desarmava-se. À medida que a nuvem parava, eles armavam o tabernáculo, e quando a nuvem andava,
eles precisavam desarmar esse tabernáculo e conduzir toda essa mobília de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. É claro, irmãos, que quem fosse entrar no tabernáculo, principalmente no átrio, precisava ir por um caminho, e esse caminho significa Cristo, representa Cristo. Cristo dizendo: eu sou o caminho. E quando esta pessoa ia, tinha que passar pela porta, e esta porta representa Cristo em João capítulo 10, dizendo: eu sou a porta. A verdade é que